ler a palavra de Deus. Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, verso 10. Olha o que ele diz. Ao voltarem os apóstolos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então eles o tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Então ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E ali estava cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. E os discípulos assim o fizeram. E todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaço que sobraram. Vamos orar. Querido Espírito Santo, olha que palavra linda que nós lemos aqui nesta noite. É a tua palavra. E ela não voltará para ti vazia, sem antes fazer o que o Senhor a designou. Então nós oramos, Senhor, que quando esta palavra chegar no coração, nos ouvidos do teu povo, a tua bênção chegue junto, a estratégia chega. Senhor, traga ressurreição, traga vida sobre nós, para a glória do seu nome. Amém e amém. Ou em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, existem tantas coisas que há no coração de um homem, de uma mulher de Deus. E todas as vezes que nós nos reunimos, seja num grande culto presencial, como a gente sempre teve, ou num culto online, como este, que nós temos aqui uma equipe pequena de trabalho, alguns irmãos, e os irmãos que estão em casa, juntos à distância. Eu gravei essa palavra no meu coração. Como é maravilhoso o agir de Deus na vida da igreja. Como a gente fala tanto sobre milagres, nós falamos tanto sobre provisão, nós falamos tanto sobre o agir, o manifestar de Deus, mas a gente, como servo, que é o que nós somos, nós nos rendemos ao senhorio de Jesus. Quando nós vemos a igreja, que é o rebanho, ela não se dispersar, ela se aquietar. Ela tem a voz do seu pastor, ela tem uma voz de comando: fique em casa. E a igreja, de uma forma ou de outra, vai pegando o jeito de ver online, por celular, por televisão, ou na casa de vizinhos. Olha, domingo de manhã eu me emocionei bastante. Um irmão veio até aqui à igreja após o culto, pegar o material que ele estava precisando, e ele disse: eu não posso ficar junto com a minha família, porque eles são jovens e têm crianças pequenas. Eu não posso misturar. E eu estava me sentindo muito sozinho em casa. E aí eu falei com Deus que estava difícil para participar dos cultos online sozinho. Irmãos, Deus providenciou alguém para estar junto dele ali, para que eles pudessem. Ele falou: o Senhor preparou para mim alguém, para que participe dos cultos de quarta e de domingo, não perde nenhum culto. Então eles estão juntos cultuando ao Senhor. E isso trouxe ânimo ao coração daquele irmão. E eu quero dizer isso para você também. Não pense que está difícil muitas vezes só para você, ou só para aquele. Está difícil para todos nós. Nós somos um povo acostumado, nós somos um povo caloroso, nós gostamos de nos abraçar, nós gostamos de nos cumprimentar, nós gostamos de fazer festa, e de repente nós estamos tão distantes, mas só estamos distantes, mas nunca tivemos tão perto como estamos nesse período. Então tenha paciência.
tenha calma, tenha esperança de que esse tempo vai passar, e haja o que houver, aconteça o que acontecer, nada vai sair do controle de Deus. Lembra que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, como igreja, nós oramos sobre a vida de todos aqueles que estiverem precisando de consolo. Receba consolo, receba o bálsamo do Senhor sobre as suas dores. E vamos agora nesse momento para o que diz a palavra de Deus. Nós estamos enganjados em jejum e oração. Nós estamos em 21 dias de oração e jejum, o jejum do milagre, o jejum da vitória, perdão. E nós estamos também em campanha de 120 dias, lendo livros, acompanhando, fazendo quadros, irmãos, de oração e intercedendo pelos nossos projetos. E eu quero convidar você a não deixar de sonhar, a não deixar de planejar, a não pensar assim, mas agora com essa pandemia ninguém mais faz nada. Faz sim. Pegue um pedaço de papel, pegue um caderno e uma caneta e tome nota de tudo que o Senhor tem falado com você. Nos cultos, irmãos, sejam eles de manhã, de tarde, de noite, nas lives, toma nota de toda a palavra revelada que o Senhor tem dado para você. Porque daqui a pouco vai passar. E aí nós vamos falar assim, mas aonde que eu estava mesmo? Aonde é que eu estava? Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder a direção. E aqui nesse texto nós vemos a cruzada de Jesus, cruzada de maravilhas, cruzada de milagres, cruzada que muitos de nós já tivemos o prazer e o privilégio de estarmos juntos e estarmos vivendo. A igreja é um milagre, estar num culto é um milagre, a presença de Deus, a palavra de Deus, ela diz que aonde o Senhor está, Ele ordena a bênção e vida para sempre. Então toma posse na sua vida, não fique só no ouvir, toma posse, bênção e vida. Isso, o Senhor, Ele ordena bênção e vida. O Senhor está querendo tratar e cuidar de nós como sempre fez. E aqui com Jesus, os discípulos chegam enganjados, dizendo e contando todos os feitos. Então Jesus supôs que eles estavam cansados. Então eles se retiraram do meio da multidão e foram para uma cidade um pouco mais recatada, saíram um pouco de cena. Mas a multidão estava com muita sede, a multidão estava com muita fome de ouvir a palavra, de ouvir os ensinamentos, de ver os sinais. Eles estavam vendo o que estava acontecendo. Quando eles viram Jesus e os discípulos saindo, eles foram correndo atrás, a pé. E quando chegaram lá, Jesus não pôde se negar. Diante disso, eu me rendo nesta noite. Nós, seres humanos, nós somos limitados, é verdade. Mas Deus não. Ele não pode se negar. Quando Jesus viu aquela multidão acompanhando-os, correndo atrás, precisando, o Senhor viu o tamanho da necessidade deles. Havia no meio daquela gente, muita gente pobre, precisando comer, precisando ouvir a palavra. Havia muitos enfermos e Jesus pregou a palavra para eles. Mas pregou a ponto de já estar entardecendo. A tarde já estava indo embora. E aí os discípulos se aproximaram e deram uma ideia. Irmãos, é muito importante você não ser uma pessoa sozinha. É muito importante você ter uma equipe ao seu lado, você ter pessoas junto com você, pessoas que pensam junto com você. O pastor sempre diz aqui, que aonde ele está, ele nunca está sozinho, sempre tem 2, 3 ou mais, porque aquilo que ele não consegue ver, o outro vê, o que um não percebe, o outro percebe. Ele falou isso no domingo passado, sobre Geazi, que era um moço que assistia o profeta Eliseu. E Jesus estava ali, os discípulos vieram e disseram: Senhor, será que não seria melhor? Não foi maldade, não. Eles disseram: não seria melhor despedir essa multidão, para que eles vá indo pela região, pelos caminhos, e encontrem comida e pousada para ficarem, porque nós não temos o que fazer por eles. E Jesus falou assim: mas o que nós temos aqui?
O que nós temos para oferecer? E eles dizem assim: nós temos apenas. E isso você sabe de cor e salteado. Mas olha o que eles disseram: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão de quase 5.000 homens? É nada. É nada. Mas é aí que entra o sobrenatural. É aí que entra o agir do Senhor. Um homem comum, irmãos, olha isso e diz assim: não tenho o que fazer. Mas o homem que tem o toque da grandeza de Deus, que tem os olhos do seu entendimento aberto, que já não anda mais cego, não tem mais os seus ouvidos tapados, e nem o seu coração endurecido, ele diz assim: mas nós estamos junto com quem tem o poder de todas as coisas. Quando eles dizem: nós temos somente 5 pães e 2 peixes, Jesus disse assim: dai-lhes vocês a eles de comer. Mas eles disseram: Senhor, só se a gente saísse e comprasse muitos pães, com muito dinheiro para dar. Irmãos, nem tudo é só dinheiro. Eu ouvi durante muitos anos essa ilustre frase, que o dinheiro é do diabo, o dinheiro é do diabo. Aí alguém vem e diz assim: você quer ver o diabo? É você ficar sem o dinheiro. E é verdade, né, irmãos? Como o dinheiro faz falta, como a gente precisa dele. Mas quantas vezes você teve o dinheiro e você não era do dinheiro que você precisava, era de uma estratégia, era de uma outra situação. Então, como povo de Deus, eu convido vocês, eu os convido de todo o meu coração a levantar os seus olhos. Levante a sua cabeça, põe o peito para cima, para fora, murcha o abdômen, tenha força, tenha coragem, porque os dias maus, eles vêm, os dias difíceis, eles vêm. Mas depois, a Bíblia diz assim, o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Eu estou falando nesta noite para homens e mulheres que já passaram por grandes guerras, por grandes pelejas, e você venceu todas. E quando não venceu, e quando não entendeu, lá na frente, o Senhor se incumbiu de mostrar: olha, filho, você não entendeu isso aqui, mas olha onde eu estava. Então, nós temos promessa. Eu tenho no meu coração, irmãos, uma palavra gravada, porque na minha mocidade, já casada, mãe de filhos, com a família constituída, eu sempre vi meu marido na frente das grandes guerras e pelejas. Mas não de grandes guerras que eu digo, não assim da multidão, pregando o evangelho para a multidão. Não, gerando multidões. Gerando sonhos no coração de um povo bem pequeno. Aos irmãos que nesta noite aí de Peúna, estão ouvindo esta live, esse culto, e ainda vão ouvir depois, eu não sei quando. Eu quero dizer uma palavra para vocês, a todos vocês, moradores de Peúna. Como vocês foram e como vocês são importante para nós. Como vocês foram um canal de bênção para a nossa vida. O Senhor usou vocês para nos treinar, para nos forjar. Nós chegamos aí bem meninos na cidade, sem experiência de vida, Nós só tínhamos um sonho, nós só tínhamos um chamado, nós tínhamos a excelência de um chamado, que era para pregar o arrependimento, era para pregar a salvação. E a igreja ela era composta de algumas pessoas, de alguns irmãos mais maduros e outros meninos começando, esses é que estão nos ouvindo hoje. E eles estavam ali sentados, ouvindo a instrução da palavra, e o pastor pregando para nós, ensinando, e nós fomos gerando no nosso espírito fé, nós fomos gerando confiança, nós fomos acreditando que de nós poderia gerar alguma coisa. Nesse período que nós estamos vivendo, não deixe de sonhar, não deixe de escrever, não deixe de pôr num papel, não deixe de sentar com a sua família e
falar daquilo que você pensa, daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. Mesmo que quando a gente comece a falar, as pessoas pensem assim, está falando demais, está falando demais. Então você diminui um pouco, aí você fala menos. Mas sempre que você puder, você fale. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você disser é aquilo que você vai viver. E nós vivemos isso, irmãos. E eu sempre vi o meu marido fazendo planos. Ele gostaria de ter um grupo de obreiros, mas a igreja era bem pequena. Então ele nos chamou, ele chamou algumas pessoas e disse, quem quer fazer o curso de obreiros? E ele nos treinou para sermos obreiros. Então uma vez por semana a gente sentava lá e aprendia aos pés do Senhor, sendo instruídos. E todos que estiveram aos pés do Senhor, ninguém se perdeu. Todos ficaram, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós guardamos no nosso coração, a promessa ela vem. E no livro de 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 13, o apóstolo São Paulo, ele relata isso. Olha o poder dessa palavra. Não virá sobre vós provação ou tentação que não seja humana, mas antes da prova, Ele vos dará o escape, para que você possa suportar. Olha o tamanho do amor de Deus. Nós nos reunimos para cantar, olha o amor de Deus, olha o cuidado de Deus. O Senhor, Ele se incumbiu, Ele se propôs, antes de nos pôr à prova, Ele já nos cingiu para que nós pudéssemos vencer. Então não importa o que quer que a gente já tenha vivido, estejamos vivendo ou vamos viver. É natural que humanamente falando, pareça que a nossa força é pouca. Quando você perceber que a sua força é pouca, lembra das promessas. A promessa diz, diga ao fraco, eu sou forte. Olha o que o apóstolo São Paulo disse, Felipe. Ele diz assim, que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Naquilo que você se sente incapaz. Naquilo que você sente-se sem condição. Não, acho que não é para mim, isso é demais para mim. Acho que isso não é para mim. Ouça um conselho que eu vou dizer agora. Pare de pensar pouco a respeito de você. Pare de falar pouco de você. Abra tua boca e libera a palavra de bênção sobre a sua vida. Porque no momento, eu digo sempre isso, talvez momentaneamente aquilo que você está dizendo não vai combinar com o que você está vivendo, mas aquilo que você profetizar sempre vai combinar com os planos que Deus tem para a sua vida. E o plano de Deus para mim e para a sua vida, irmãos, diz a palavra que Ele é bom. A vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Confia no Senhor, entrega ao Senhor. Irmãos, nada é assim, pá. Nada é aleatoriamente, nada é num passe de mágica, tudo é um posicionamento. Quando Jesus disse para os discípulos, dai-lhes vós de comer, eles disseram, só se a gente sair por aí comprando pão, com muito dinheiro. E Jesus pergunta, o que vocês têm? Eles disseram, só tem aí 5 pães, não vou contar do menininho, tá? Mas ele tem aí 5 pães e 2 peixes. E nesta noite de quarta-feira eu te pergunto, o que é que você tem? O que você tem para Deus, entregar para Deus? Quando eles trazem até Jesus os 5 pães e 2 peixes, Jesus dá uma ordem para eles. Disse aos discípulos, vocês vão e façam grupos de 100 e de 50. Você percebe que o Senhor dá palavras de ordem. A gente não pode buscar o sobrenatural. A gente não pode querer o sobrenatural sem colocar ordem na nossa vida. Se a gente quer fogo de Deus na nossa vida, se a gente quer fogo do altar na nossa vida, nós temos que arrumar o altar. Nós temos que consertar o altar.
se está numa vida de desobediência, se está numa vida desregrada, falando palavrões, pegando o que não é seu, falando o que não é, mentira, vendo coisas e falando coisas que não está te edificando. Não vou entrar nesse mérito agora, mas você está fazendo algo que você sabe que não está sendo bom para você, porque você sabe que não é a vontade de Deus. Se aproxime do Senhor, diga para Ele o que você tem. Diga para Ele quem você é. Vamos dizer para o Senhor da nossa limitação, da nossa pouca força. Senhor, olha, quando eu ouço a Tua palavra, quando eu ouço o louvor, quando eu estou na Tua presença, eu me derramo, mas a hora que eu saio de lá, é como se não tivesse acontecido nada. Não desista de buscar a presença de Deus. Quando os discípulos vão, eles obedecem e eles pegam a multidão. Você sabe que não é fácil mexer com pessoas, principalmente quando já tem uma palavra dizendo vocês vão embora. Eles não queriam ir embora, eles estavam sendo curados, eles estavam sendo tocados, e ele agora era hora de comer. E o Senhor fala de monte, grupos de 100 e de 50. E eles o fizeram. Quando os grupos estavam prontos, Jesus pegou os pães, 5 pães, levantou para o céu e deu graças. Irmãos, não pensa que caiu um raio ali e multiplicou os pães. Nada disso. O céu está aberto quando a igreja se rende ao Senhor de todo o seu coração. O Brasil está se rendendo ao Senhor. Eu não estou falando de homens comuns, eu não estou falando de homens que pensam ser sabidos e entendidos. Eu estou falando do povo de Deus, do povo de Deus que tem colocado a sua cara no chão e clamado por bondade e misericórdia. Quando Jesus dá graças, os pães continuam sendo 5 pães, e Jesus dá aos seus discípulos, e os seus discípulos começam a passar pela multidão. E você estava lá, nós estávamos, nós vimos isso. Não, mas você acredita nisso? Sim, eu acredito. Sabe por que a gente acredita? Porque a gente é crente. E não é porque nós somos crentes que nós somos bons, é porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu para ser povo seu. Quando os pães passam, Jesus vem e pega os peixes, 2 peixes, e dá graças e manda servir. O que você tem na sua mão, consagre ao Senhor. Eu vou fazer uma confissão aqui em 1 minuto. Eu gostaria muito de ter dinheiro meu, sabe? Então, eu já estou assumindo que eu não tenho dinheiro, você percebeu? Ah, mas o que é do pastor é seu? O pastor me dá toda a liberdade de pegar o dinheiro, avisar ele quando eu vou fazer alguma coisa. Ele fala assim, pode ir fazer, mas eu tenho que avisar o que eu vou fazer. E agora, às vezes o bom é você fazer sem ter que avisar. Ir lá na loja e comprar um negócio e falar assim, gastei. Ai, lavei minha alma hoje, gastei tudo que eu queria. Não, você tem que ir gastar e falar assim, eu vou gastar isso, o que você acha? Aí ele liga e fala isso aí, vai pensando que você vai gastar tudo isso. Aí você não gasta, você fica reprimido, fica triste. Mas sempre que eu tenho dinheiro, mas o pastor sempre me dá um dinheiro. E quando o pastor me dá um dinheiro, você sabe que eu não consigo ficar para mim. Eu sempre quis ter dinheiro na minha carteira. E eu sei que ele me dá um cartão, eu posso usar. Mas quando ele me dá um dinheiro, eu tenho que trocar o dinheiro, porque eu vou abençoando. Eu vou dando para uma aqui, eu dou um dinheirinho ali, eu dou um dinheiro. Sou que nem Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Brincadeira à parte, eu não sei brincar, né? Mas o que a gente tem. E quando nós estamos nessa campanha dos 120 dias... E nos 21 dias, o jejum da vitória, eu quero fazer algumas ofertas para Deus. E em uma das mensagens diárias, você lembra quando estava tendo um culto, o pastor falando sobre entrega? E foi um menino na frente, e o pastor falando sobre entregar as coisas para Deus.
E o menino chorou, chorando, foi lá, e o pastor disse: por que você está chorando? E não tinha nada em mãos. Ele falou assim: é que eu lutei tanto para comprar uma vaquinha. Agora que eu comprei a vaquinha, terminei de pagar, o Senhor está pedindo para me entregar ela. Então eu vou entregar minha vaquinha aqui no altar. Chorando, fez a entrega da vaquinha. Na mesma reunião, veio um fazendeiro lá atrás. O fazendeiro, ele possuía 3 grandes fazendas. Chorando também. Ninguém entrega sorrindo, viu, irmãos? Não pensa que você vai para o altar sorrindo. Geralmente você vai para o altar entregando aquilo que está no seu coração. Veio um fazendeiro e disse assim: eu também quero fazer uma entrega. Eu sou fazendeiro, eu tenho 3 grandes fazendas, e o Senhor está me pedindo para entregar uma das minhas fazendas para esse menino. Isso é milagre instantâneo. O menino entregando uma vaquinha no altar, e o fazendeiro vem e dá uma fazenda para ele. Traga para a sua vida. Ninguém dá nada para Deus. Melhor, volta um pouquinho. Ninguém vence Deus em dar. Tudo que você entregar para Deus, tudo que você pôr no altar, o Senhor vai te restituir 100 vezes mais. 100 vezes mais. Deus vai te restituir. Deus vai te restituir. Você não vai passar falta de nada. Entrega. E quando aquela multidão de quase 5 mil homens comendo ali do pão e do peixe, aquela gente se alegrou, se fartou. Eles estavam curados, eles estavam alimentados espiritualmente. Fisicamente agora comeram pão e comeram peixe, e ainda sobrou. E quando sobra, guarda. Os discípulos vão lá, recolhem os pedaços que sobraram e guardaram. Fica aqui uma mensagem para mim e para você: não desperdice nada. Não é hora de desperdiçar, nunca foi. Mas agora é hora da gente organizar tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Cuide bem das suas roupas, cuide bem dos seus calçados, cuide bem da sua comida, cuide bem do seu dinheiro. Cuida, tenha a bênção de Deus, tenha a bênção, porque quando passar essa pandemia, você não vai ter falta de nada, você vai ter aonde pegar. Nós estamos profetizando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Administra tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. E eu profetizo que sobre toda Piracicaba e sobre todo o estado de São Paulo haja bênção de Jeová Jirê, haja bênção da provisão, e que você tenha aquilo que você precisa, no nome precioso e bendito de Jesus. Eu te abençoo no nome de Jesus.